Hoje nós vamos à aula de composição e decomposição da matéria, ok? Mistura homogênea e heterogênea. Primeira coisa que a gente tem que saber em relação a isso é a composição que existe da matéria que tem na natureza. Tudo que a gente encontra na natureza nós encontramos em 3 estados: no estado mineral, no estado animal e no vegetal, certo? As misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. A matéria encontrada na natureza, na sua grande maioria, é formada por 2 ou mais substâncias puras, portanto são misturas. Vai, Larissa. Aqui nós encontramos os tipos de matéria que existem na natureza: de origem animal, de origem vegetal e de origem mineral. De origem animal nós temos o queijo, o leite, a carne. De origem vegetal temos as frutas e os vegetais, e o mineral temos o sal e a água. As misturas homogêneas são aquelas que possuem uma única substância, um único aspecto, isto é, mesmo propriedades químicas em toda a sua extensão. O exemplo que a gente pode ver sobre uma mistura homogênea é a água e o açúcar dissolvidos. Na mistura heterogênea, misturas que se apresentam em mais de um aspecto, isto é, tem propriedades distintas em sua extensão. A gente tem um exemplo disso do óleo e da água. No primeiro exemplo, a água e o açúcar são substâncias que se dissolvem, certo? E você não consegue perceber onde é que começa uma e termina a outra. E no exemplo da mistura heterogênea, a gente consegue perceber bem o óleo e a água. Eles não se misturam por ter densidades diferentes. Outro processo de decomposição que existe na natureza é a evaporação. É um processo natural muito comum utilizado para separar a água do sal. Nas salinas, são levados para as salinas grandes quantidades de água do mar colocado em reservatórios, e esses reservatórios são colocados a céu aberto, e a partir da evaporação do sol, que o sol vai causar nesses reservatórios, vai acontecer a evaporação da água e ficar só o sal. Depois é levado para as fábricas para ser refinado, e passar pelo processo de embalagem. A decantação também é outro processo que é utilizado para separar substâncias com densidades diferentes, ou seja, do sólido e do líquido. Aqui no caso a gente tem a água e a areia ou barro. Destilação simples. A destilação simples é muito utilizada para separar o sólido do líquido. O processo ele é muito simples, consiste em aquecer a mistura até ela ferver. Depois ela vai entrar em vapor, vai virar vapor, e a partir daí vai resfriar e vai ser levado para outro recipiente. O processo fracionado é muito utilizado para separar o petróleo e fazer combustível. Ele já é um processo mais elaborado, em que consiste em mais de uma etapa. Tem o balão de destilação, tem os líquidos que vão ser separados, e depois de separados, eles vão ser fracionados para poder virar diferentes substâncias. Aqui vocês podem ver que vai virar a gasolina, querosene, óleo combustível, lubrificante e resíduos como depois desse resultado é feita a parafina e o asfalto. Filtração simples. Ela é a das mais simples, que consiste em, através de uma superfície porosa, uma superfície áspera, chamada de filtro, vai separar o sólido do líquido. Peneiração ou tamização são processos que são a mesma coisa, que vai haver a separação de componentes que estão misturados em algo com 2 ou mais substâncias sólidas, mas de diferentes tamanhos, certo? O exemplo disso é separar a areia do cascalho.
E a catação, que talvez seja o mais simples dos processos, que é por meio manual, você recolher com pinças ou com a própria mão componentes de diferentes tamanhos ou de diferentes formas, para separar por formas ou tamanho. Fenômenos físicos e químicos. Existem fenômenos na natureza em que podem alterar fisicamente ou quimicamente algumas substâncias, algumas matérias. Quando há o fenômeno físico, ele não altera a natureza da matéria. Quando se amassa uma lata, a lata não deixou de ser lata porque está amassada. Quando você rasga o papel, ele não deixou de ser papel porque você rasgou. E o gelo, a água, ela não deixa de ser água, não passa por uma transformação química, mesmo que ela esteja no estado sólido, líquido ou gasoso, ela continua sendo água. Muito cuidado nessa questão aí da transformação física da água. Não confundam transformação química com física da água. A água ela pode estar em qualquer estado, ela continua no estado físico. O químico é quando altera a matéria. Por exemplo, aqui nós temos uma chave onde a gente pode encontrar ferrugem. Esse ferrugem, ele ocorreu por um processo químico, houve alteração da matéria. Não tem como essa matéria voltar ao que ela era antes. A mesma coisa ocorre quando você põe fogo no papel. O papel ele vai se transformar em outra coisa, não tem como ele voltar a ser papel. E o feijão, após ele ser cozido, não tem como ele voltar a ser duro. Transformações da matéria. O fenômeno químico é aquele em que há a mudança da composição da matéria, como vocês viram no slide anterior, né? Temos um papel amassado aqui, ele está no estado físico, aqui ele está passando pela primeira parte do processo químico e lá o resultado do processo químico, que são as cinzas. Transformações físicas: dissolver o sal na água, triturar o grão de sal, partir um copo de vidro. Tudo isso aí é transformação física, não houve um processo de mudança de estado dessa matéria, então ela é considerada uma mudança física. Biodegradáveis. Isso é uma palavra que a gente tem que colocar muito em moda. Por quê? Porque tudo que a gente deve usar, a gente deve sempre colocar à frente se é biodegradável ou não. O que é que significa isso? Significa que é um produto, que é uma matéria em que ela é de fácil destruição na natureza, certo? Os agentes biológicos que tem na natureza, quando entrar em contato com esse material biodegradável, ele vai conseguir decompor esse material em menos tempo. Aqui, gente, são alguns símbolos de produtos que você pode procurar que é biodegradável, ou seja, que vai se dissolver com facilidade na natureza. Antes de comprar qualquer produto, procure esses símbolos para ver se eles são biodegradáveis. Aqui um exemplo de algo biodegradável que é da natureza, né? São as frutas, os vegetais. E aqui, gente, é o que a gente costuma chamar de não biodegradável. Por quê? Que é o lixo criado pelo homem. O plástico, o vidro, tudo isso aqui é considerado não biodegradável. Por quê? Porque vai levar milhares e milhares de anos para a natureza poder decompor esse material. Aqui outro exemplo de material biodegradável que está cada vez mais sendo usado pelas pessoas, que são os canudos. Os canudos são deixados de lados de plástico e usados esses aqui que são biodegradáveis. São aqueles que não agridem a natureza. Tudo bio. Quer dizer o quê? Que tudo que a gente deve consumir deve sempre tomar como exemplo, como prioridade, o que é biodegradável. Por quê? Porque a gente não quer ver, gente, mais cenas como essa. Uma pessoa num rio, a gente não vê mais nenhum rio, só lixo.
nem queremos ver também cenas como essa, né? Uma tartaruga que se desenvolveu através do plástico, né? De uma abertura no plástico. E o futuro do planeta está nas nossas mãos, né? Nas mãos de vocês, na minha, de todos. E essa mudança tem que ocorrer através de atitudes simples. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. A prevenção está em nossas mãos. Enquanto nós estamos na quarentena, enquanto a gente está em casa, gente, os animais, a natureza, estão aproveitando esse momento para poder aproveitar um pouco, né, da liberdade de poder transitar, né, pelos lugares onde só tem carro, só tem pessoas, sem ter intervenção do homem. E também a natureza está aproveitando esse momento para se regenerar. Então eu coloquei aqui um vídeo bem legal de algumas coisas que foram captadas pelas câmeras dos animais passeando pelas cidades, pelos lugares enquanto a gente está dentro de casa. Enquanto isso, gente, a Terra tá o quê? A Terra tá se cuidando. Aqui vocês podem ver através dessa imagem, uma imagem muito bonitinha, que são os planetas do Sistema Solar, desejando que a Terra fique boa logo, e a Terra aqui se cuidando. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, façam as atividades, se tiverem dúvida, voltem ao conteúdo e fiquem em casa. Até a próxima! E se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.